Olá pessoal, tudo bem? Na reunião do Comitê de Investimentos de hoje, nós analisamos a conjuntura econômica nacional e internacional, além dos números da Covid-19 pelo mundo inteiro. Destacamos o crescimento no número de novos casos e o descontrole da pandemia em Hong Kong, onde as autoridades locais não conseguiram identificar os principais focos de contaminação por coronavírus. Analisamos ainda dados sobre pesquisa eleitoral nos Estados Unidos, com a queda na popularidade de Donald Trump durante essa pandemia. Nas pesquisas mais recentes apontam para a vitória do candidato Joe Biden, que é o candidato republicano nas eleições de 2020. Joe Biden, por sua vez, tem propostas polêmicas quanto a elevar a tributação, principalmente para empresas multinacionais. Isso pode futuramente impactar negativamente ao candidato e favorecer Donald Trump, que desde o início do seu mandato tem diminuído a tributação, principalmente voltada para empresas. Acontece em Bruxelas, é uma reunião que deveria durar apenas 2 dias e já vai no 4º dia, a reunião dos principais líderes da União Europeia, que discutem basicamente uma ajuda financeira do bloco àqueles países que sairão com a economia mais fragilizadas no pós-pandemia. Temos ainda os dados de alguns ativos internacionais oscilando, mas basicamente, em geral, estão em alta. O preço do petróleo do WTI de uma semana para outra caiu cerca de 0,4%, mas no acumulado de julho está com valorização de 14%. O ouro, só de uma semana para outra, teve valorização de 1,20% e em julho acumula alta de quase 4%. E o S&P, que já tem superior a 4% de alta no mês, e no acumulado de 2020, queda de pouco mais de 1%. Temos ainda o cenário nacional, analisamos os dados do relatório Focus do Banco Central e destacamos novamente uma melhora nos dados quanto ao PIB, a queda no PIB brasileiro. Pela terceira semana seguida, a expectativa melhorou quanto à queda do PIB brasileiro. Na semana passada acreditavam-se em retração de 6,10%, nessa semana acredita-se em retração de 5,95%. Já o Ibovespa superou os 104 mil pontos, está com a alta acumulada no mês superior a 9%, o que trouxe o acumulado do ano para uma queda próxima a 10%. O IPCA do início do mês veio abaixo das expectativas. Isso fortaleceu o entendimento, a crença do mercado por um maior estímulo monetário do Banco Central na próxima reunião do Copom. Isso fez com que a curva de juros caísse, e favorecesse alguns índices de renda fixa. O IMAB5+, por exemplo, está com quase 6% de valorização, o IMAB com quase 4% de valorização. Para vocês terem uma ideia, essa alta recente fez com que o IMAB retomasse o campo positivo. Desde o início da pandemia, o IMAB, que caiu bastante lá no mês de março, não voltava no acumulado do ano para o campo positivo e voltou depois dessa alta recente. Nós teremos ainda alguns indicadores saindo nessa semana, o IPCA 15, o IPC, e temos ainda o resultado de algumas empresas listadas em bolsa, o resultado referente ao segundo trimestre de 2020, captando o período mais crítico de pandemia no Brasil. Vale ficar atento a esses dados e vale ficar atento também se amanhã, de fato, como o Paulo Guedes falou na semana passada, o governo federal enviará ao Congresso Nacional a proposta de reforma tributária. Então foi isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo com maiores atualizações sobre o mercado. Abraço!